Olá, sejam muito bem-vindos ao culto matinal da Igreja Batista Centro-Leste. E para quem nos assiste no dia de hoje pela manhã, bom dia! Quero dizer que todos fizeram uma excelente escolha de dedicarem um tempinho para conhecerem mais a Deus. Eu me chamo Lucas Amazonas e sou grato pela oportunidade de agora trazer a mensagem do culto de hoje. E falaremos justamente sobre conhecer mais a Deus. E como vocês devem imaginar, para isso existem diversas formas. Indo à igreja e ouvindo a mensagem ao vivo, ou assistindo vídeos como esse, ou também em conversas maduras com outros cristãos, e etc. Mas existe um jeito clássico, poderoso e ainda mais primordial: a leitura da própria Bíblia Sagrada. Tenho visto vários comentários sobre os impactos positivos da leitura. Por exemplo, vi que pessoas de sucesso profissional leem bastante, e é o caso de Bill Gates, cofundador da empresa Microsoft. Ele mesmo afirma que o seu sucesso está ligado ao hábito da leitura, porque é um jeito de estar sempre aprendendo. E por isso, ele lê mais de 50 livros por ano, todo ano. Além desse testemunho, também são inúmeros artigos científicos que apontam para os benefícios da leitura, como um hábito saudável. É o caso da pesquisa publicada pelo Centro Médico da Universidade Rush, em Chicago, nos Estados Unidos, que diz que quem lê diariamente tem 30% a menos probabilidade de desenvolver Alzheimer ou outro tipo de demência quando for idoso. Então, ler precisa ser uma atividade nossa do dia a dia. Porém, nenhum sucesso ou benefício se compara àquilo que há de mais importante e que só encontramos na leitura da Bíblia Sagrada. Porque, além de ser um exercício de leitura muito completo, é também a única fonte de verdade, tanto para agora quanto para o futuro. E existe um salmo muito especial na Bíblia que reconhece e declara o valor dos mandamentos de Deus. É o Salmo de número 119. Você já leu esse salmo? Já aconteceu com você também, de no meio do capítulo não se lembrar do que estava escrito no início? Bom, sabemos que esse é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, que geralmente são divididos nas Bíblias em 22 partes de 8 versículos cada. E é por causa desse tamanho que uma leitura desatenta pode cansar. Mas percebam que isso acontece, porque ele tenta falar de algo que é ainda muito maior: o grande valor da palavra de Deus. Então, acompanhem comigo 4 passagens do Salmo 119 que nos mostram por que amar esse livro. Número 1, Salmo 119, versículo 1, que diz o seguinte: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Com esse versículo logo no início, o salmista está nos ensinando que a felicidade está com os que obedecem aos mandamentos de Deus. E de certa forma isso é um contrassenso, porque, de modo geral, entendemos que felicidade é fazer aquilo que é bom aos nossos próprios olhos, não é verdade? Mas não é isso que o salmista nos ensina. Ele diz que o que nos torna felizes é fazer o que Deus aprova. E nisso também fica revelado que os mandamentos de Deus são bons, perfeitos e justos. Então, a chave para sermos felizes. Portanto, devemos amar a Bíblia, porque obedecê-la nos faz felizes. Número 2, Salmo 119, versículo 11, que diz o seguinte: Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse versículo mostra que existe algo que o salmista não gosta, uma atitude contrária a ser obediente a Deus, ou seja, o pecado. E o problema do pecado é que ele nos afasta de Deus, porque qualquer pecado é uma traição gravíssima contra Deus, apesar dele ser Deus infinitamente justo, santo e maravilhoso, que não merece ser desonrado. E também a Bíblia nos diz, no versículo de Romanos 3:23, que essa não é uma atitude só do salmista, mas que todos pecamos e que por isso estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, fica dito que existe um resultado para o pecado, que é a morte, não só do corpo, mas eterna, a eterna separação de Deus. O salmista entende isso, e para não pecar contra Deus, ele guarda os mandamentos de Deus em um lugar muito protegido e que está sempre com ele, ou seja, a própria mente, ou coração, como a Bíblia chama. Então, ele guarda os mandamentos do Senhor no coração para não pecar contra Deus. E então, aprendemos que devemos amar a Bíblia porque ela nos ensina como não ofender a Deus. Terceiro, Salmo 119, versículo 99 e 100. Diz assim: Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos.
Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. E esses versículos são importantes destacar, porque pregar que alguém deve amar tanto a Bíblia assim, pode parecer que cristãos são pessoas alienadas. Mas isso não é verdade, porque entender a Bíblia envolve muitos conteúdos, e também ela mesma nos ensina que devemos buscar conhecimento cada vez mais, tanto da fé quanto de ciência. É por isso que o cristão que ama a Bíblia está sempre aprendendo, e o salmista nos afirma que nesse processo ele se torna mais esclarecido do que os seus professores e até pessoas bem mais velhas. Então devemos amar a Bíblia, porque ela nos torna pessoas mais capacitadas. Número 4. Salmo 119, versículo 127. Diz o seguinte: Eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro puro. Por último, apesar do mundo constantemente privilegiar a busca por riquezas materiais, o salmista conclui que o maior valor que se pode ter está justamente nas escrituras sagradas. E não é difícil entender o porquê disso. A razão está na natureza das coisas. Tudo dessa vida é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre, dizendo o que é correto, tanto para a vida como entendemos, como vai além e fala da vida após a morte, que não temos domínio. Por isso devemos amar a Bíblia, porque ela nos prepara para a eternidade. E então as lições são as seguintes. Para nós cristãos, o chamado é para sairmos da nossa zona de conforto do que já conhecemos da Bíblia e buscarmos conhecê-la e viver as Escrituras Sagradas ainda mais. Para quem não conhece o Deus de quem eu estou falando, convido você para uma curta reflexão. Você viu que uma vida completamente guiada por Deus é uma bênção, mas também aprendeu que todos pecamos e por isso estamos afastados da presença de Deus. Mas quero te dizer que há esperança, porque Deus tanto amou o mundo que há muito tempo nos deu o seu único Filho Jesus para morrer no nosso lugar e pagar o preço dos nossos pecados. E agora todos os que reconhecem Jesus como seu Salvador e Senhor recebem uma nova vida para ser guiada por Deus, o incrível direito de também serem chamados filhos de Deus. Se você deseja isso, ore comigo assim. Feche os seus olhos, pense em Deus e repita comigo: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Reconheço o sacrifício feito por Jesus por mim e o aceito como meu Salvador. Peço que seja Deus sobre a minha vida para guiar-me, tanto agora como na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com o coração sincero, então você acaba de ganhar uma nova vida em Cristo. Gostaria de pedir para que você mandasse nos comentários o seguinte aviso: eu aceitei Jesus, para que a gente entre em contato com você e possamos estar juntos buscando conhecer mais a Deus. Chegamos ao fim dessa mensagem e eu quero agradecer a presença de todos. E se vocês gostaram, não deixem de curtir, compartilhar e se inscreverem no canal. Fiquem com Deus e até logo!